Olá a todos e sejam bem-vindos ao curso de Introdução à Edição Digital de Partituras com o software MusiScore. Este curso é parte do projeto de extensão Educação Musical Online da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Eu sou o Diego Cirilo, aluno de licenciatura em Música da UERN e serei o guia de vocês em uma série de vídeos semanais desenvolvidos em parceria com os colegas Alisson Campelo, Camilo Dantas, Diá Freire e Diego Cassiano. Na aula de hoje, serão abordados os conceitos de instrumentos no MusiScore, tom de concerto e quiálteras. Então, o MusiScore permite que seja definido um instrumento a ser utilizado naquela partitura. E isso pode ser feito em dois momentos. No primeiro momento, é na criação dessa partitura. Então aqui em novo, o atalho de teclado Ctrl N. Vamos criar uma partitura de exemplo. E até então nós vínhamos usando sempre claves de sol, que seria de uma partitura genérica. Então pode ser clave de sol, clave de fá ou uma pauta dupla com clave de sol e clave de fá. Mas também é possível que se escolha um desses padrões aqui, que seriam para conjuntos. Então você tem orquestra, banda, popular, etc., que ele já vem com vários instrumentos, ou escolher apenas um instrumento, que será o caso que nós faremos agora. Então aqui em próximo, e aqui nós temos as diversas opções de instrumentos. Então, todos os instrumentos que estão disponíveis aqui, o MusiScore já entende de que forma ele vai fazer essa notação. Então, por exemplo, se for para um instrumento como um piano, ele já vai fazer o sistema com a clave de sol e a clave de fá. E o que é mais interessante para essa aula de hoje é que para os instrumentos transpositores, ele já vai fazer toda a transposição de forma que a notação fique correta para o instrumento em questão. Então, apenas como exemplo, para um clarinete em si bemol, então eu seleciono aqui o instrumento e clico em adicionar a partitura. Então aqui clave de sol, e quando a gente for visualizar lá na frente, a gente vai ver que ele já vai fazer a notação correta. É possível adicionar mais de um instrumento. Então, por exemplo, posso adicionar aqui também uma voz genérica. Ele já aparece aqui. Se eu quiser remover, basta selecionar e utilizar a opção remover da partitura. Então ele remove aqui da partitura. Se eu quiser adicionar mais uma pauta para o mesmo instrumento, basta selecionar uma pauta e clicar em adicionar pauta ou adicionar pauta vinculada. E o mesmo também pode ser feito para outros instrumentos como o piano. Então, se eu selecionar um piano, adicionar a partitura, ele vai vir com as duas pautas, da clave de sol e da clave de fá. Mas se por algum motivo eu estiver escrevendo apenas para a mão direita ou algum tipo de exercício, apenas usando a clave de sol com o som de piano, eu posso selecionar alguma dessas e remover também da partitura. Então, se eu clicar aqui, ele vai remover essa pauta e deixar apenas a clave de sol. Então, apenas como exemplo, vamos criar essa partitura com um clarinete em si bemol e um piano. Então vamos clicar em próximo. Vou fazer aqui no tom de dó. E aqui deixar dessa forma mesmo, só para exemplificar. Então nós vemos que ele colocou os dois instrumentos, o clarinete em si bemol e o piano. É interessante perceber o seguinte: como o tom da música é em dó, o clarinete em si bemol, para soar na mesma altura, ele teria que tocar uma segunda maior acima. Então ele faz a notação aqui já no tom de ré, que seria o adequado para que um instrumentista que toca um clarinete em si bemol toque na mesma altura que o piano em tom de concerto. Para que a gente possa, por exemplo, você está construindo a partitura e você não é clarinetista, não tem
o costume de escrever na transposição, a gente pode utilizar a opção aqui em cima, ó, tom de concerto, que ele vai colocar todos os instrumentos em tom de concerto. Então eu posso escrever aqui a partitura normalmente, como se fosse no tom de dó. E aí na hora de imprimir essa partitura ou de salvar como PDF para enviar para o instrumentista, eu desmarco essa opção e aí todos os instrumentos transpositores já vão estar com a notação transposta correta, adequada para a tonalidade do instrumento. Então, relembrando, qualquer instrumento transpositor ele vai aparecer no MuseScore na sua notação adequada, mas para escrita a gente vem na opção tom de concerto e a gente escreve como se todos estivessem sem transposição. Outra possibilidade para definir os instrumentos, inclusive os instrumentos transpositores, é depois da partitura pronta. Então nesse exemplo aqui já está completo, é possível alterar a partitura para que a gente mude esse instrumento. Para fazer isso é bem simples, então basta clicar com o botão direito do mouse em alguma região vazia sobre a pauta. E aqui nós temos a opção, ó, propriedades de pentagrama partitura. Então aqui vai aparecer essas opções e na parte de baixo nós temos a questão do instrumento. E aqui é possível mudar instrumento. Essa partitura ela foi criada selecionando apenas a clave de Sol naquele momento da criação do projeto. E por padrão o MuseScore considera que o instrumento é um piano, mas apenas com o sistema da clave de Sol. Então nós podemos mudar aqui, mudar instrumento, e aqui nós podemos selecionar qualquer outro instrumento. Lembrando que o software vai fazer automaticamente a transposição para o tom adequado, no caso de ser um instrumento transpositor. Então, por exemplo, se selecionado um trompete em si bemol, ok, e ele já apresenta aqui, ó, na transposição que ele está uma segunda maior abaixo do que está apresentado. Então aplicar, ok. Então a partitura que era em Ré menor agora está em Mi menor. E da mesma forma a opção aqui de tom de concerto continua válida. Se eu clicar aqui, ele volta a apresentar no tom original. Esse aqui é o tom que o trompetista vai utilizar, e aqui o tom de concerto é o tom que o instrumento vai soar na prática. Esse recurso pode ser utilizado para quem está escrevendo de forma a facilitar, para não ter que fazer a transposição completa da partitura para cada instrumento, dependendo do seu tom. E é importante lembrar, claro, que na hora de salvar o PDF ou imprimir essa partitura, desmarcar a opção tom de concerto para que cada instrumentista tenha a sua partitura adequada. Outra possibilidade de transposição, além desse tipo de transposição aqui que é feita para os instrumentos transpositores, é realmente transpor o tom da partitura. Então, primeiramente, eu vou voltar a esse aqui que está na notação transposta, né? Clicar com o botão direito aqui na região qualquer, propriedade do pentagrama partitura, e mudar para um instrumento que esteja em tom de concerto. Aqui como exemplo, só colocar a voz. Ok. Então aqui está no tom de Ré menor, como original. Mas vamos supor que por algum motivo eu quero transpor essa música para o tom de Dó. Eu posso simplesmente selecionar a partitura toda. Então, para selecionar tudo, posso clicar no início, vir até o final, apertar Shift, né? Segurar a tecla Shift, clicar no final, seleciono tudo. Ou utilizar o atalho muito mais conveniente, Ctrl A no teclado. Então, segura a tecla Ctrl, aperta a tecla A, e ele seleciona a partitura como um todo. A partir daqui, eu tenho algumas opções.
Se eu utilizar as setas para cima e para baixo, eu vou fazer a transposição cromática dessa partitura, né? Então eu posso ir subindo ou descendo, mas isso não vai alterar aqui a armadura, vai simplesmente ir alterando nota a nota. Uma opção mais simples é vir aqui no menu Ferramentas, na opção Transpor. Então aqui na opção Transpor eu tenho várias opções. Eu posso selecionar qual o próximo tom que eu quero utilizar, e isso ele vai a partir da armadura, e também se ele vai para o tom que esteja mais próximo, né, em relação à questão da oitava, ou se ele vai para baixo ou para cima. Posso também selecionar por intervalo, uníssono, terça, maior, menor, etc. E o que é interessante é isso aqui, ó, transpor armaduras de clave. Então se eu fizer essa transposição, por exemplo, aqui está em Ré menor, transpor para Lá menor, ele vai alterar a armadura de forma que indique já que essa partitura está no tom de Lá menor. Outra possibilidade é que transpor diatonicamente e selecionar um intervalo acima ou abaixo. Nesse caso, vamos fazer essa transposição para o tom de Lá menor e mantendo aqui essa alteração da armadura de clave. Ok. Então a música agora está. E perceba que ele transpôs para baixo, né? Se eu quisesse que fosse para cima, basta eu desfazer aqui no Ctrl Z. Então voltou para o tom que estava. Ferramentas, transpor. E aí ele transpor aqui para o Lá menor, mais para cima. E aí ele leva lá para cima. E já está transposta essa música. Vamos voltar para o tom original, utilizando a opção aqui Ctrl Z. Então, o último conceito da aula de hoje será o de quialteras. É possível perceber aqui nessa música que ela tem algumas quialteras escritas de 3, todas nessa música são de 3, e como a gente faz para inserir essa notação, né? Então, como exemplo, vamos refazer algum desses compassos aqui que tinham essas quialteras. Então, aqui no compasso 7, nós temos uma quialtera de 3, onde nós temos 3 colcheias no tempo de uma semínima. O MuseScore ele entende da seguinte forma: primeiramente você seleciona o valor equivalente da quialtera completa e na sequência você indica que quer criar uma quialtera e o número de notas. Então, por exemplo, esse aqui no caso 2x4, essa quialtera aqui completa, ela tem o valor de uma semínima. Então vou vir aqui, selecionar primeiramente o modo de inserção de notas com a letra N, selecionar a semínima com o número 5 no teclado. Então você pode perceber ali no canto superior esquerdo que eu estou com a semínima selecionada no modo de inserção de notas. E o atalho de teclado para inserção da quialtera é o Ctrl mais o número de notas dessa quialtera. Então se for uma quialtera de 3, né, uma tercina, eu posso fazer Ctrl 3. E ele vai inserir 3 colcheias nesse tempo. Se eu quisesse inserir uma quialtera de 5, então eu faria Ctrl 5 e ele insere 5 semicolcheias nesse período. E a partir daqui basta inserir as notas normalmente. Então, para fazer a representação como lá na música original, vamos visualizar aqui. Então tem essa quialtera, tem uma pausa aqui de colcheia e depois si e si natural. Então vamos lá.
voltar para cá. Então, primeiramente, estou no modo de inserção com a letra N, selecionei a duração completa dessa keyalter, no caso é a semínima, e vou utilizar o atalho Ctrl e o número de notas dessa keyalter. Então são 3, então Ctrl 3. Opa, Ctrl 4 não. Ctrl 3. E daí ele já seleciona a duração adequada. Então a primeira nota é uma pausa. Então para inserir pausa com o atalho de teclado, o número 0. A próxima nota é um Si, então letra B. E depois um Si natural, letra B. E depois colocar a setinha para cima para subir meio tom, né, e ficar o Si natural. A próxima nota é que esse Mi de semínima ligado já do outro lado em uma keyalter. Então vamos fazer isso aí. Então selecionar a duração, né, da semínima, número 5, colocar a nota, que é o Mi. E agora eu vou fazer o seguinte, a duração completa da keyalter já está selecionada. E o que eu vou fazer é Ctrl 3 para adicionar a tecina, a keyalter de 3, e vou usar a seta para a esquerda para voltar para a nota anterior e usar o símbolo de mais, que aí ele vai fazer essa ligadura. E a partir daí basta completar o compasso. Então, Mi, Sol, Fá. Sol, Fá. O Mi, uma pausa de semicolcheia, e o Lá em semicolcheia. Então, selecionar aqui o número 3 para semicolcheia, o 0 para a pausa e o A para o Lá em semicolcheia. Então perceba que ele colocou o Lá na oitava mais acima. Eu posso utilizar o Ctrl seta para baixo para descer para o Lá da segunda casa. Então aqui no compasso 15 nós temos outro exemplo aqui de keyalter, uma keyalter de 3 também, só que de semicolcheias, né? Então vamos inserir aqui esse exemplo. Então, em colcheia ele vem o Lá. Então, N para entrar no modo de inserção, número 4 para selecionar a colcheia, vou inserir o Lá, né, com a letra A, e agora eu vou fazer a keyalter. Como é uma keyalter de semicolcheia, sendo que a duração total dela vai ser uma colcheia, eu seleciono a figura de colcheia primeiro. Então, número 4 já está selecionado. E agora eu faço o Ctrl e o número de notas dessa keyalter. Como são 3, então eu faço Ctrl 3 e ele vai já inserir as 3 pausas aí que já representam o tempo. E aí basta eu inserir as notas normalmente. E o próximo compasso segue normalmente em semicolcheia. Temos mais alguns exemplos aqui, mas todos seguindo esse mesmo padrão. Então, só relembrando, para inserir a keyalter, primeiro você seleciona no modo de inserção de nota, né? Você seleciona a duração total dessa keyalter. Então, se o tempo total é uma semínima, você seleciona a semínima e usa o Ctrl mais o número de notas dessa keyalter. Se for uma keyalter de 3, então Ctrl 3, uma keyalter de 5, Ctrl 5, de 7 e assim por diante. Certo? Depois que você insere isso, essas notas podem ser editadas normalmente. Então, se for uma keyalter de 3, mas a primeira nota, se for um ritmo mais complexo, a primeira nota for pontuada, basta você inserir normalmente. Se houver uma ligadura dentro da keyalter ou fora da keyalter, também
segue o mesmo princípio. Então por hoje é só. Até a próxima. Obrigado.